Olá, pessoal. Bom, estamos aqui para a nossa quinta aula, tá? E a gente vai, como sempre, tentar ser rápido, mas não tem como, pessoal. Eu tô tentando fazer o máximo para diminuir esse tempo de aula, mas eu prefiro a ideia da gente começar e fechar um assunto, tá? Bom, só recapitulando o que a gente viu até então, nós começamos, né, a parte que a gente chamou de bioquímica. Então a gente viu lipídio, proteínas, ácidos nucleicos. A gente fez um adendo lá de síntese proteica. E aí agora a gente entra num assunto que a gente chama de citologia. Então a gente sai de bioquímica, tá? E entra no que a gente chama de citologia. Bom, não é uma mudança muito grande, ainda estamos dentro da biologia, mas é interessante a gente comentar algumas coisas aqui fazendo essa introdução dessa aula. Primeiro, quando a gente fala cito, pessoal, quer dizer célula. Todo mundo sabe que logia, estudo. Então, o que é exatamente citologia? É o estudo da célula. A gente vai ficar aí ao longo de essa aula, mais umas duas ou três aulas, né, trabalhando, estudando a célula, tanto na sua parte externa, né, que é a membrana, que rodeia a célula, quanto na sua parte interna, que a gente vai ver, a gente vai compartimentar em algumas aulas. Então, como eu disse para vocês, citologia é o estudo da célula. Aqui, a gente não vai, tá? Não é assunto para agora, totalmente agora. Isso aqui é só uma visão geral que eu gosto sempre, quando eu começo citologia, de passar para o meu aluno. Eu gosto de comparar a célula, pessoal, como se fosse um pequeno organismo. Ou, eu até de preferência, eu costumo em sala de aula falar que a nossa célula ela pode ser comparada a uma pequena indústria, certo? Então, quando você pensa numa pequena indústria, olha só fazendo um paralelo aqui, ó, numa indústria você tem alguém na portaria, certo? Que vai estar comandando a passagem tanto de matéria-prima quanto a saída de produto, certo? Você tem um porteiro ali que vai estar determinando quem entra e quem sai, ou seja, controlando, papel esse que seria dessa película que está em volta da célula, que a gente chama de membrana. Numa indústria, quando o porteiro trabalha, existe alguém que coordena, certo? Que permite ou não que o porteiro permita a passagem de produtos. Seria um gerente geral, certo? Que está aqui, ó, no núcleo da célula. Por isso que a gente fala que o núcleo é o centro de comando da célula, certo? Numa indústria, você tem, por exemplo, uma fonte de energia. A célula tem, certo? A célula tem isso aqui, ó, que a gente chama de mitocôndria, que a gente vai trabalhar mais à frente, que é uma espécie de usina elétrica da célula, onde se produz, é o tão falado por mim nas aulas anteriores, ATP. Então você tem alguém que produz energia que é a mitocôndria, você tem alguém que armazena a substância, que são os vacúolos, você tem alguém que faz a digestão, né, o que seria pegar a matéria-prima e trabalhar, se a gente comparar com uma pequena indústria, alguém então, né, faz o trabalho com a matéria-prima, ou faz, nesse caso aqui, faz a digestão. Alguém serve como via de transporte, que é o que a gente chama de retículo endoplasmático, certo? Alguém produz proteína, isso aqui nós já vimos, né, que é o ribossomo. Ou seja, pessoal, na verdade, não dá para a gente falar de célula de maneira compartimentada. Por isso que toda vez que eu começo citologia, eu começo a falar disso aqui. Ó. Geralmente, se a gente estivesse em sala de aula, eu estaria. A primeira coisa que nós faríamos em sala é fazer um desenho desse aqui. Ó. Eu estaria fazendo o desenho desse aqui no quadro, pedindo para vocês copiarem, e o relatório, né, dessa aula seria exatamente isso. Seria só vocês desenharem essa célula. Eu não vou pedir para vocês fazerem isso, tá? Não é necessário, vocês vão poder só fazer um relatório de aula. Eu quero um relatório bem feito, como sempre. Tá? Aluno que está aproveitando essas aulas, aluno que está fazendo um bom relatório, ele não está perdendo em conteúdo. Muito pelo contrário, certo? A gente, se tivesse em sala de aula, a gente não estava usando essas imagens. Então, para vocês, as imagens estão inclusive melhores, ok? Então, é isso. Quando a gente fala citologia, é o estudo dessa série de estruturas aí. A gente vai, como eu disse para vocês, a gente vai estudar o papel, a importância e o funcionamento de cada uma dessas várias estruturas que estão aqui nesse primeiro desenho, certo? Mas hoje, na aula de hoje, o nosso foco é isso aqui, ó, membrana plasmática. Quando a gente fala membrana plasmática, pessoal, olha só. Membrana plasmática, na verdade, é a estrutura que delimita o espaço celular.
Ou seja, aquilo que está separando o meio extracelular, que é ali a linfa, aquilo que está em volta da célula, do meio intracelular, certo? Que a gente chama de citoplasma. Então, quando eu falo membrana plasmática, eu estou me referindo à estrutura dessa aqui, ó. Toda aquela película que tem em volta da célula, pessoal, se eu pudesse fazer uma espécie de raio-x da membrana plasmática, a estrutura que eu veria é isso. Ora, a gente fala assim que a membrana plasmática ela tem constituição basicamente lipoproteica. Esse termo não é, atenção, não é novo para vocês. Eu falei de lipoproteína quando eu falei de um lipídio chamado de fosfolipídio. Quando eu falei para vocês que os fosfolipídios eles têm uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. Observem que essa estrutura que vocês estão vendo aqui, como se fosse um monte de esferas, tanto na parte de cima dessa membrana quanto na parte de baixo, eu quero que vocês entendam que é como se essa área aqui ó, fosse a área externa da célula e essa área a área interna. Então, a membrana plasmática é formada por uma dupla camada de fosfolipídios, certo? Por que eu falo que essa membrana ela é lipoproteica? Porque ela tem lipídios e ela tem proteína, além de outros componentes. Por exemplo, isso aqui, ó, essas estruturas que estão sendo representadas por essas imagens aqui, é uma coisinha que a gente chama de glicocálix. Glicocálix, na verdade, é um carboidrato, é uma outra molécula que nós já vimos. E esse glicocálix ele tem, entre outros papéis, o papel de reconhecimento de células vizinhas. Como assim, pessoal? Vamos supor que uma célula estranha chegue até o seu corpo, ela seja um parasita, alguma outra célula. Quando essa célula, uma célula estranha, chega até o seu corpo, se ela encosta nessa célula que é sua, esse glicocálix aqui ó, vai reconhecer aquela célula como sendo uma célula estranha. Daí inicia-se o processo de defesa. É como se esse glicocálix falasse assim, ó, glóbulo branco, vem cá e combate isso aqui, porque essa célula não é minha, essa célula não é nossa. Certo? Então, quando, por exemplo, a gente pensa num transplante de órgãos, esse glicocálix aqui ó, é quem vai rejeitar o órgão transplantado. Por isso que tem que ter todo um trabalho, certo, de inativação desse glicocálix para que o processo de transplante aconteça. Ok? Então, aqui, ó, constituição da membrana. De que a membrana é feita? Ela é feita de lipídios, basicamente de lipídios e proteínas. Por isso a gente fala que ela tem constituição lipoproteica, ok? Então, basicamente é isso. Qual que é o papel, pessoal? Para que serve a membrana plasmática? A gente fala que a membrana plasmática tem o papel de fazer o que a gente chama de permeabilidade seletiva. Ora, pessoal, o termo permeabilidade quer dizer permissão de entrada ou permissão de passagem, tanto para dentro da célula quanto para fora. Aqui, a gente poderia ter colocado, não é que ficou faltando, poderia ter colocado um complemento aqui, que a gente poderia falar assim, ó, permeabilidade seletiva da membrana. Porque esse é o papel da membrana plasmática, é selecionar o que vai entrar na célula. Então, nós sabemos, eu já comentei isso em sala para vocês, em outras aulas, que quem transporta coisas no nosso corpo é o sangue. Então é o sangue que vai levar aminoácido para a célula, vai levar lipídio para a célula, vai levar nucleotídeo para a célula, vai levar vitamina, vai levar sais minerais, vai levar água. Todos os componentes que o sangue leva para a célula para entrar na célula, precisa de uma permissão da membrana, certo? Então quando a gente fala que o papel da membrana é fazer permeabilidade seletiva, pessoal, é o quê? O papel da membrana é controlar a passagem de produtos, controlar a entrada e saída de substâncias. Ok? Então, isso é permeabilidade da membrana. Quando a gente fala de permeabilidade, ou seja, de passagem pela membrana, existem dois tipos básicos de transporte pela membrana. Um que a gente chama de transporte passivo. Tá, eu preciso que vocês anotem isso no relatório de vocês. O que é, pessoal, o transporte passivo? Quando a gente fala passivo, é um tipo de transporte que ocorre pela membrana em que não há consumo de ATP, certo? Então, olha só, transporte passivo é quando o produto passa pela membrana, ou para dentro ou para fora da célula, e para passar não se consome energia, não se consome ATP. A isso dá-se o nome de transporte passivo, certo? Quando a gente fala de transporte passivo, pessoal,
Existem alguns tipos de transportes passivos, certo? O primeiro é o que a gente chama de difusão simples, certo? Agora, olha só, para a gente entender o processo de difusão, a gente precisa conhecer três termos. A partir de agora, a gente tem que entender três termos dentro da biologia, que a gente fala isso aqui, ó. A gente tem que entender o que é uma solução. Ora, o pessoal da química fala assim que solução é uma mistura que contém dois produtos, o que a gente chama de solvente e o que a gente chama de soluto. Se eu pensar, por exemplo, assim, ó, água e açúcar. Água é o solvente, açúcar é o soluto, ok? Água e sal. A água é o solvente, o sal é o soluto. Qual é a definição? Presta atenção, olha só. Qual é a definição de solvente e soluto? A gente fala que solvente é quem vai dissolver. Soluto é quem vai ser dissolvido. Então, por exemplo, por que eu falo que o açúcar é o soluto e a água é o solvente? Porque o açúcar vai ser dissolvido, certo? Quem é que vai dissolver o açúcar? A água. Então, quando eu falo de soluções, eu tenho numa solução solvente e soluto. Acontece que quando a gente fala de uma solução, pessoal, ela pode apresentar maior, menor ou igual concentração. Então, quando eu falo de soluções, quando eu comparo uma solução com a outra, olha só, a gente fala assim, pessoal, que uma solução, duas soluções, aliás, elas podem ser do tipo uma solução ela pode ser hipertônica. O que é uma solução hipertônica? O termo hiper quer dizer muito. Esse tônico aqui ó, é tônico no sentido de tonicidade, de concentração. Quando eu falo que uma solução ela é hipertônica, o que é uma solução hipertônica? É uma solução que apresenta maior concentração. Tá, vamos usar um exemplo para a gente entender. Se eu pego 1 litro de água e eu coloco 100 gramas de sal nesse litro d'água, aí eu pego um outro litro d'água e coloco 200 gramas de sal. Quem é que vai ficar mais... Qual é a solução que vai ficar mais salgada? Aquele litro com 200 gramas ou aquele litro com 100 gramas? Claro que é o litro com 200 gramas, certo? Então a gente fala que aquele litro com 200 gramas de sal, ele está mais concentrado, certo? Se eu falo que está mais concentrado, pessoal, eu falo que aquela solução é hipertônica. Entendeu o conceito de hipertônico? Hipertônico é quando você tem uma solução mais concentrada, certo? Hipotônico é o contrário. Então, se eu peguei aqueles dois frascos que eu falei para vocês, eu tenho um copo, 1 litro, né, de água e sal, contendo 100 gramas. 1 litro de água e sal, contendo 200 gramas. Esse aqui, que tem 200, é hipertônico com relação a esse. Esse é hipotônico com relação a esse. Tá entendido? Isso aí são termos que eu preciso que vocês saibam para a gente entender o processo de permeabilidade da membrana. Então, ó, repetindo, solução hipertônica apresenta maior concentração. Hipotônico apresenta menor concentração. Vamos pensar num suco de laranja, por exemplo. Eu fiz um suco, um copo de suco, eu coloquei uma colher de açúcar. O outro copo de suco, eu coloquei 2 colheres de açúcar. O segundo copo é hipertônico com relação ao primeiro, certo? O primeiro copo é hipotônico em relação ao segundo. Então, hipotônico, menor concentração. Hiper, maior concentração. E aí, quando você tem duas soluções que são iguais, eu tenho 2 copos de mesmo tamanho, com a mesma quantidade de água e a mesma quantidade de açúcar. Eles são soluções isotônicas, certo? Bom, agora presta muita atenção nessa frase que eu vou citar para vocês. Ó. A tendência, sempre que eu coloco duas soluções e coloco uma em contato com a outra, a tendência, pessoal, é a busca da igualdade de concentrações. Então presta atenção, olha aqui. Sempre que você tiver duas soluções, se você coloca uma em contato com a outra, vamos pensar que eu tenho 2 copos aqui, ó. Aí eu coloco um canudinho nos 2 copos e eu permito que o açúcar passe de um lado para outro.
Se o açúcar vai passar de um lado para o outro, ele vai passar de onde está mais doce para onde está menos doce. Se é o sal vai passar de onde está mais salgado para onde está menos salgado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tenho um copo de água e sal hipertônico e um copo hipotônico, ou seja, um copo com água muito salgada e um copo com água pouco salgada, se eu coloco uma ligação entre os dois copos, o sal vai sair daqui, do hiper, para o hipo. Até quando? Até ficar igual. Então tem uma frasezinha que eu falo em sala de aula, reflita sobre ela. Ó. Quando eu coloco duas soluções em contato, se essas soluções forem separadas por uma membrana, a tendência é que o soluto, certo, passe do meio hipertônico para o hipotônico para ficar isotônico. Olha aí. Se é o soluto que vai sair, ele vai sair do mais para o menos para ficar igual. Ah, se é o solvente, a água vai sair de onde está menos salgado para fazer essa solução ficar menos salgada. Então sai do menos para o mais para ficar igual. Então entenda o que eu estou falando. Sempre que eu colocar duas soluções, se elas forem separadas por uma membrana, a tendência é a busca da igualdade. A gente vai entender isso melhor ao longo dessas aulas, ao longo dessa aula aqui, ok? Então, só por enquanto, ó, solução apresenta solvente e soluto, água e sal, água e açúcar, sei lá o que, água e suco de laranja. Hipertônico mais concentrado, hipotônico menos, isotônico igual. A tendência é o quê? É a busca disso aqui, ó. Quando a gente fala assim, ó, eu estou tomando Gatorade. A gente fala que Gatorade é um isotônico. Por que ele é isotônico? Porque ele apresenta mais ou menos igual concentração dos fluidos que nós temos no corpo. Certo? Igual concentração da lágrima, da saliva, dos fluidos que nós temos pelo corpo. Ok? Bom, agora sim a gente pode voltar lá para a nossa aula. Olha só. Quando a gente fala transporte passivo, como eu falei para vocês, é um transporte em que não há consumo de energia. O primeiro tipo de transporte passivo é o que a gente chama de difusão simples. Olha aqui, ó. Agora sim a gente vai entender por que daquela confusão que eu criei com vocês. Olha aqui. Imagina que eu coloquei aqui, ó, um copo, certo? Com uma separação aqui, ó. E aí imagina que isso aqui foi uma membrana e essa membrana permite que... Vamos pensar que isso aqui é uma água e sal. Vamos pensar que cada gotinha vermelha dessa aqui seja sal. Se essa membrana permite a passagem do soluto, ou seja, permite a passagem do sal de um lado para o outro, observem que o sal está indo de onde para onde? Ele está indo de onde tem muito sal para onde tem menos sal. Observem que essa solução aqui, ela acaba ficando desse jeito. Ó. O que aconteceu? Houve uma busca pela igualdade. Observem que, nesse caso, o soluto saiu de um lado para outro. Que lado? Do mais para o menos, para ficar igual. Ora, professor, mas então o que é difusão simples? Olha a definição de difusão. Difusão simples é quando você tem o soluto passando do meio mais concentrado para o menos até fazer o quê? Até igualar. Certo? Então, observem, olha aqui, ó. Observem que o sal, todo o sal que estava aqui, não passou para cá. Observem que passou até quando? Até igualar, certo? Ó, até igualar as concentrações. Então, o que é difusão simples? É um tipo de difusão no qual o soluto passa do meio hipertônico para o hipotônico para ficar isotônico. Ok? É claro que, como sempre eu tento fazer em sala, né? Eu sempre tento dar algum motivo, quer dizer, onde é que isso acontece? Por que isso acontece? Como isso acontece? Olha só. Um exemplo que nós temos, pessoal, disso acontecer é aqui, ó. É o que acontece nos nossos alvéolos pulmonares. Olha o que está contando aqui, olha só. O ar inspirado, o ar que nós inspiramos, ele vai entrar e vai lá para o alvéolo pulmonar. Vocês estudaram isso no 8º ano e vão estudar de novo ano que vem. Aqui, você tem essa estrutura aqui que está representando o vaso sanguíneo, certo? Observem que isso aqui, ó, esses blocos aqui representam as hemácias. Olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Vamos entender. Aqui, o gás carbônico está no ar. Aqui,
o gás carbônico está no sangue. Oxigênio está no ar. Oxigênio está no sangue. Observem as setinhas, olha aqui. Eu tenho alta concentração de gás carbônico entrando. Então imagina que o sangue está vindo aqui do corpo. Quando ele chega no alvéolo, a concentração de gás carbônico aqui está alta. O gás carbônico passa para o alvéolo, certo? A concentração de oxigênio está alta dentro do alvéolo. O que vai acontecer? O oxigênio passa para a corrente sanguínea. Então, observem que chegou gás carbônico, passou para o alvéolo e o sangue agora está saindo do outro lado com oxigênio. A imagem não deixa clara aqui, eu deixei para explicar para vocês. Todo o oxigênio que tem no alvéolo passa para a corrente sanguínea? Não. A corrente sanguínea vai pegar oxigênio até quando? Até haver uma igualdade. Quando a concentração de oxigênio no alvéolo e no sangue estiverem iguais, aí o sangue vai embora, certo? Aí você joga esse ar para fora. Por isso, pessoal, eu falo em sala, é por isso que respiração boca a boca funciona. Porque o que é respiração boca a boca? Olha aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou encher os pulmões de ar, tampar o nariz da vítima e soprar com toda a força dentro dela. Cara, mas por que adiantaria eu soprar se eu aprendi lá na terceira série que a gente inspira oxigênio e expira gás carbônico? Funciona por quê? Exatamente porque boa parte do ar que você joga para fora ainda tem uma grande quantidade de oxigênio. Porque que tanto de oxigênio passou para o sangue? Só passou oxigênio para o sangue até igualar as concentrações. Quando metade do oxigênio disponível em porcentagem está no alvéolo, metade está no sangue, o ar que estava no seu pulmão agora sai, sem o oxigênio ser aproveitado. Ok? Então aqui nós temos um exemplo de onde acontece o processo de difusão. Ok? É interessante que vocês saibam disso. Bom, voltando lá, olha só. A gente estava falando de transporte passivo. Esse processo em que o soluto sai do meio mais concentrado para o menos concentrado é um processo em que não se consome, não se gasta ATP, não gasta energia. Logo, eu chamo de transporte passivo. Bom, um outro exemplo, pessoal, de transporte passivo é o que a gente chama de difusão facilitada. O que é a difusão facilitada? Olha que o próprio nome já está dizendo. Olha aqui. Para a passagem do produto, para a passagem do soluto, tem que haver um facilitador, certo? Ora, como assim? O que acontece? Na membrana, às vezes chegam algumas partículas na célula que não conseguem passar por difusão simples. São partículas maiores que precisam entrar na célula com a ajuda de algum facilitador. É por isso que na membrana da célula existem proteínas que são como se fossem ajudantes, ou melhor, olha o nome, facilitadores. Olha só, aqui tem uma imagem que mostra bem isso, olha só, imagina aqui você tem os fosfolipídios, aqui você tem partículas que querem entrar na célula, mas que não conseguem entrar por difusão simples. Observem o que acontece aqui, ó. Aqui nós temos dois mecanismos, olha aqui, o produto está entrando, passando por uma membrana. Esse ponto de passagem da membrana é, na verdade, uma proteína. Uma proteína está facilitando a passagem pela membrana. Do mesmo jeito aqui, ó. Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Essa proteína está se abrindo, a partícula... Olha a sequência. Ó, a proteína está se abrindo, olha a setinha, a partícula está entrando, a proteína fechou a entrada e abriu. Isso aqui é muito parecido com quando você vai, por exemplo, entrar num banco. Faz essa comparação que você vai entender o que eu estou falando. Ó. Quando você entra na porta giratória do banco, ó, você entra na porta, você gira a porta para poder entrar para a parte de dentro do banco. A mesma coisa aqui. Ó. Então, o que acontece? Há um facilitador. Difusão facilitada é isso, certo? É a passagem de produtos pela membrana na qual você vai ter um facilitador. Professor, mas que produto entra assim? Carboidrato, por exemplo. Certo? Moléculas que são maiores, então elas necessitam dessa ajuda para passar pela membrana. Eu chamo de difusão facilitada. Como eu falei para vocês, olha onde está. Está no grupo de transporte passivo, certo? Tá? Então a gente já viu dois tipos de transporte passivo. Difusão simples e difusão facilitada. Um terceiro e último tipo de transporte
passivo é o que a gente chama de osmose. Pessoal, osmose é muito massa estudar osmose. Por quê? Porque nós temos um montão de exemplos no nosso cotidiano, nós temos um montão de exemplos na natureza em que se pode falar sobre osmose. Veja bem, osmose, por definição, e às vezes a definição te ajuda a entender o que é isso, por definição, osmose é o quê? É um tipo de difusão, ou seja, é um tipo de passagem pela membrana, só que aqui na difusão simples, quem está se deslocando de um lado para o outro é o soluto, é o sal, é o açúcar, certo? É o oxigênio, é o gás carbônico. Quando eu falo de osmose, pessoal, osmose é a passagem de um produto de um lado para o outro do mesmo jeito. Só que, enquanto aqui eu estou falando da passagem do soluto, aqui ó, eu estou falando da passagem do solvente. Então, o que é isso? Osmose nada mais é do que a passagem de água, basicamente água, de um ponto para outro. Ora, agora entenda uma coisa. Entenda aquela frase que eu falei. A tendência sempre é a busca pela igualdade. Água e sal, água e sal. Se aqui eu tenho 10% de sal, aqui eu tenho 20% de sal, se é o sal que vai sair, olha aqui, o sal vai sair de onde está mais salgado, certo? Mais salgado. Quando o sal sai daqui, aqui não vai ficar menos salgado? O sal vai sair daqui para cá. Então o que acontece? O sal, ao sair daqui, vai ficar menos salgado e aqui vai ficar mais. O que está acontecendo? Eu estou igualando as concentrações. Aqui, no processo de osmose, é a mesma coisa. Só porque imagina aqui, ó, 10% de sal, 20% de sal. Se é a água que vai sair de um lado para o outro, a água vai sair daqui, ó. Quando a água sai daqui, se eu tiro a água daqui, aqui vai ficar mais salgado. Se eu jogo essa água aqui, ó, aqui vai ficar menos salgado. Olha o que está acontecendo. Mesma coisa. Buscou a igualdade. Mas quando é a água que sai, a água sai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Enquanto o sal sai do mais para o menos, a água sai do menos para o mais. Ok? Então, observem que é o contrário. A gente resume o processo de osmose assim, ó. Osmose é o sal puxa a água das coisas. Certo? Sempre que você colocar água num produto, por osmose, ou desculpa, água não, sal. Sempre que você colocar sal num produto, por osmose, o sal puxa a água das coisas. E aí, pessoal, nós temos um monte de situações que podem ser usadas como exemplo. Olha aqui, ó. Se a sua mãe prepara uma salada na sua casa, a tendência é que ela deixe para temperar essa salada quando todos forem se alimentar. Se tem alguém que vai chegar mais tarde, né, se tem o seu avô, o seu pai, a sua outra pessoa, se é você que está preparando, se alguém vai chegar mais tarde, a salada para essa pessoa tem que ser guardada sem tempero. Por quê, pessoal? Porque quando eu jogo sal em cima desse alface, o que acontece? Olha aqui, a folha. Fora do alface, vai ter muito sal. Dentro do alface não tem. O que o sal faz? Por osmose, ele suga a água do alface. Quando esse sal suga a água do alface, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar aguado. O recipiente onde está o alface vai ficar cheio de água e esse alface vai ficar murcho. Certo? Vai ficar murcho. Por quê? Exatamente porque o sal puxa a água das coisas. O que aconteceu? Aconteceu osmose no alface. Certo? Olha aqui, ó. Processo contrário acontece. Por que se você vai, por exemplo, se você vai comprar alface na feira, por que o pessoal costuma colocar um tecido, né, um tecido todo molhado em cima das folhas de alface? Exatamente para quê? Para que não se perca, porque a folha do alface ela vai perder água por transpiração, certo? Quando você coloca ali um lençol, né, um tecido com água ali por cima, por osmose, a água vai entrar nessa alface e o alface vai ficar túrgido, ele vai ficar assim, com a célula bem firme, bem crocante, ok? Como eu disse para vocês, são vários exemplos que a gente pode usar aqui. A gente vai ficar bom tempo da aula falando disso. Osmose em alface. Como eu disse para vocês, sempre que você pega e põe sal em alguma coisa, em alguma folha, em cima de algum animal, o sal puxa a água das coisas. Não é à toa, pessoal, que o sal é um excelente conservante de alimentos.
Ora, se você pega um frasco de azeitona, você percebe o tanto de sal que eles colocam ali, certo? Azeitona, carne, olha só. Quando você pega aqui, ó, carne de sol. Olha, o que que acontece? Por que que a carne de sol é uma carne que se conserva por mais tempo? Todo mundo sabe que quando a carne se perde, são micro-organismos que estão decompondo essa carne. Quando eu pego, pessoal, e jogo uma gigantesca quantidade de sal em volta dessa carne, duas coisas vão acontecer. Olha só, primeiro, ao jogar o sal, a carne vai desidratar. Quando eu desidrato essa carne, quando ela perde água, ela fica inviável para a proliferação, principalmente de bactérias. E outra, a quantidade de sal que fica nessa carne é tão gigante que qualquer bactéria que pouse ali vai perder água por osmose e vai morrer de desidratação. Então, quer dizer, uma mosca não vai colocar sua larva ali, porque ela sabe. Se você observar uma mosca quando ela pousa numa carne, ela fica fazendo isso aqui com o aparelho bucal dela. Sabe o que ela está fazendo, pessoal? Ela está testando onde é que tem sal. Porque ela sabe que se ela colocar o ovinho ali, o ovo dela, quando eclode, vai perder, vai desidratar por osmose e vai morrer. Certo? Então, por isso que o sal é conservante de alimento. Então, quando você pensa na carne, a carne se conserva com sal, por quê? Porque está acontecendo um processo de osmose. Certo? Olha só. Peraí, deixa eu voltar aqui. Sim, preparo de alimento é outro exemplo de osmose. Olha aqui. Batatinha. Quando você frita a batatinha, veja bem. Por que o pessoal, aquelas batatinhas que você compra no mercado para fritar, por que ela fica crocante quando você frita ela? Porque o pessoal foi lá, pegou a batata, picou a batata e congelou a batata. Quando eu congelo a batata, o que acontece? A água que estava na batata congelou. Quando eu pego essa batata congelada e jogo numa fritura muito quente, o que acontece? A batata ela vai ficar firme, ela vai ficar durinha, certo? Se eu pego, pessoal, a batata, se eu pico a batata em casa e eu tempero essa batata antes de fritar, por osmose essa batata vai perder água. Aí quando ela perde água, eu jogo ela na gordura, o que vai acontecer? Ela vai ficar toda flácida, certo? Então é um outro exemplo de processo de osmose. Aqui eu coloquei essa imagem aqui, mas é mais para eu lembrar o que eu tinha que falar para vocês. Se você vai temperar uma carne para churrasco, por exemplo, tá lá uma reunião em família, aí você coloca a carne no recipiente, aí você vai lá e joga sal grosso. Pode observar. Aí você vai tirando os pedaços ali para colocar na grelha ou colocar no espeto. Os últimos pedaços que você tira, você vai ver que ela vai tá mergulhado numa espécie de água com sangue ali. Ora, por que os últimos pedaços estão daquele jeito, pessoal? Exatamente porque, por osmose, o sal sugou a água da carne. Quando ele fez isso, quando esse sal desidratou a carne, a tendência é que essa carne não fique suculenta. É por isso que algumas pessoas, elas pegam e elas fazem isso aqui, ó. Na hora que elas vão temperar a carne para assar, isso é claro, não é uma especialidade nossa, né, goiano. Se você conversar com alguém que é lá do sul, provavelmente algumas das pessoas que você conhece vai falar disso. Tem muita gente que tempera a carne para assar, não tempera com sal, tempera com salmoura. O que é isso? Dissolve o sal na água e deixa a carne mergulhada nessa água e sal. Por quê? Porque aí o sal vai entrar na carne, certo? Mas a carne não vai desidratar tanto, ou seja, a carne ela vai ficar mais macia, ela vai ficar mais suculenta, certo? Olha só, quem não já ouviu falar disso aqui, ó? O pessoal está com problema de lesma no quintal de casa. Joga sal. Claro que não é o ideal, né, pessoal? A gente sabe que é um ser vivo. Quando você joga sal na lesma, como a lesma não tem, a nossa pele ela tem uma proteção. Né? A gente desidrata a pele quando passa sal? Sim, a gente desidrata. Mas não a ponto do que acontece com uma lesma, por exemplo. Se você joga sal numa lesma, ela vai. A lesma derrete. Não é que ela derrete, ela vai, por osmose, ela vai perder uma quantidade gigantesca de sal. Outro exemplo aqui, ó. Se você joga sal num anfíbio, aqui você tem um sapo, por exemplo, se você joga sal nele, qual que é o problema do anfíbio? Ele respira, parte da respiração dele é pela pele. Então, para que o ar atmosférico consiga entrar na pele do anfíbio, de um sapo, a pele dele tem que estar úmida. Quando você joga sal em cima de um sapo, pessoal, é como se você estivesse tampando o nariz dele. Certo? O sapo ele não sobrevive só com respiração pulmonar. O pulmão dele não é tão eficiente. Se você joga sal, você vai provocar uma desidratação por osmose
da pele do sapo, e essa desidratação vai fazer exatamente com que ele tenha dificuldade respiratória. Por isso, se você joga sal num sapo, eles saem disparada para onde tem água, certo? Exatamente porque ele está sofrendo, né, com um problema de falta de ar, ok? Um outro exemplo de osmose que a gente tem aqui, que é muito interessante, pelo menos eu acho muito interessante. Olha só, o órgão responsável pela fotossíntese na planta é a folha. É aqui que água e gás carbônico vai se transformar em carboidrato e oxigênio. Acontece que às vezes essa folha, pessoal, ela está a 10, 15 metros de altura na planta. A seiva bruta, ela vai... O que é a seiva bruta? Água e sais minerais vão pegar aqui, vão ter que chegar até a folha. A circulação de uma planta não é igual à nossa, porque nós temos coração para bombear o nosso sangue. A planta não. Cara, como é que essa água que está aqui, ó, na raiz da planta, como é que ela chega na folha? Ela chega por osmose. O que acontece? Olha aqui, ó, a folha, lá no topo da planta, essa folha sofre um processo de desidratação, ela perde água. Quando a folha perde água para o ar atmosférico, a concentração de sais na folha fica maior. Aí, pessoal, presta atenção aqui, ó, olha a reação em cadeia. Se a folha fica muito concentrada, por osmose, essa folha vai puxar água daqui, ó. A água sobe. Quando essa água sobe para a folha, aqui vai ficar mais concentrado do que aqui. O que acontece com a água? Sobe por osmose, sobe por osmose, sobe por osmose. Ou seja, cria-se um fluxo de água, pessoal, da raiz até a folha. É por isso que cidades bem arborizadas são cidades que têm a umidade do ar maior. Uma planta de grande porte, ela chega a transpirar 100 mil litros, 100 litros, 200 litros, até 1000 litros de água por dia, certo? Essa água que sai é exatamente para quê? A planta perde essa água para quê? Para criar um fluxo de água que vai da base até a folha. Para que falar isso agora para vocês? Porque é outro exemplo de processo de osmose, certo? E aí você tem aqui um último ponto sobre osmose, mas antes deixa eu comentar um detalhe com vocês que eu puxei um desenho e não coloquei aqui. Se você pegar, por exemplo, você vai lá na geladeira, aí você descobriu que tinha uma vasilha lá com batata inglesa, batatinha, e essa batatinha está lá tem muito tempo e ela estava muito murcha. Pessoal, se você partir essa batata no meio, por que partir? Porque a casca da batata ela tem mecanismos para evitar a desidratação. Do mesmo jeito que essa casca evita a saída excessiva de água, essa casca ela vai evitar também a entrada de água por osmose. É um mecanismo de proteção. Se eu pego essa batata, corto ela ao meio e coloco dentro de um copo com água, por osmose, pessoal, essa batata vai fazer isso aqui, ó. Ela vai inflar, certo? Eu faço com certa frequência aqui em casa. Às vezes eu abro a geladeira e tem lá cenoura que está murcha, batata que está murcha, beterraba que está murcha. O que eu faço? Eu parto essas raízes, ou no caso da batata que é um caule, eu parto elas em pedaços e coloco num copo com água. Quando eu coloco num copo com água, por osmose, a água vai entrar nesses vegetais e vai fazer ele ficar mais firme, vai ficar mais túrgido, mais hidratado. Processo de osmose. E aí sim, né, uma última questão aqui sobre osmose. Voltou muito aqui. Uma última questão sobre osmose. Essa aqui eu queria até levantar um probleminha com vocês. Olha só. Lembra que eu falei para vocês? Ó, hipertônico, hipotônico e isotônico? Tá, deixa eu criar essa situação aqui para vocês. Sabe-se que a concentração de sal dentro da hemácia gira em torno de 0,7%. Ou seja, tem mais ou menos 0,7% de sal dentro de uma hemácia, no citoplasma da hemácia. Imagina que eu pego um copo de água e coloco 0,7% de sal nesse copo. Ou seja, eu coloquei a quantidade de sal nesse copo equivalente à quantidade de sal que tem dentro da hemácia. Se eu pego essa hemácia, que é isotônica com relação à solução do copo, a hemácia vai ficar intacta, ela não vai nem inflar e nem vai murchar. Agora pensa que eu pego esse copo, vamos lembrar de novo, a hemácia ela tem 0,7% de sal, eu pego a água e coloco, sei lá, 20% de sal nessa água. Se eu coloco 20% de sal nessa água e venho com a hemácia e coloco dentro do copo,
onde é que está mais concentrado? O copo com 20% ou a hemácia com 0,7%? Claro que é o copo com 20%. O que vai acontecer? Se eu pegar uma gotinha de sangue e jogar dentro desse copo, pessoal, as hemácias vão fazer isso aqui, ó. Elas vão murchar. Vai acontecer isso aqui, ó, que está sendo mostrado na figura. A água vai sair. Quando a água sai, a hemácia, então, ela vai murchar. Então, quando eu coloco uma célula numa solução hipertônica, essa célula tende a desidratar. Olha a terceira imagem aqui. Imagina que eu peguei um copo, coloquei água destilada. O que é uma água destilada? É uma água com 0% de sal. Na hora que eu coloquei essa água destilada no copo e eu joguei uma gota de sangue lá dentro, olha o que vai acontecer. Ó. A hemácia está aqui, né? Ela vai começar a inflar, vai inflar, vai inflar, até que ela estoura. Certo? Ou seja, se você observar, quando uma pessoa está internada, por exemplo, no hospital, se você ler o frasco de soro, lá vai estar escrito assim, ó, solução de HCl, solução de NaCl, ou seja, sal, a 0,9%. O que é isso? O soro, a concentração de sal que tem naquele soro não pode ser nem hipertônico, o que faria com que a sua célula murchasse, e nem hipotônico, o que faria com que suas células estourassem. Certo? Então é isso que acontece. A solução de soro ela tem mais ou menos a concentração de sal que tem nos seus fluidos. Certo? A mesma coisa é quando você pensa numa comida salgada demais. Quando você come uma comida muito salgada, por que você tem pessoas que têm problema de pressão alta não pode comer muito sal? Tem coisa, pessoal, que tem explicação. Certo? Não é uma coisa, de onde esse cara tirou isso? Ó, se eu como uma comida muito salgada, esse sal passa para a corrente, parte desse sal passa para a corrente sanguínea. Quando esse sal passa para a corrente sanguínea, o sal começa a sugar, por osmose, começa a sugar a água dos tecidos. Aí o seu volume de sangue vai aumentar. Certo? Eu tinha 5,5 litros de sangue, eu passei a ter 6, porque eu puxei água dos tecidos. Quando eu faço isso, eu tenho uma quantidade maior de sangue circulando nos mesmos vasos. Eu vou ter, então, um aumento de força de passagem de sangue no vaso. Ok? Um aumento de pressão arterial. Por isso que comida salgada não é viável para ninguém. Ok? Tá acabando, viu, pessoal? Bom, eu falei para vocês até agora sobre transporte passivo. Existe o que a gente chama, pessoal, de transporte ativo. O que é o transporte ativo? Contrário do passivo. É um transporte em que há consumo de ATP, em que há gasto de ATP. Eu falo para vocês que está acabando porque o assunto aqui ele flui mais do que quando a gente fala de osmose. Olha só. Primeiro, o que a gente chama de bomba de sódio e potássio. Certo? Olha só. O que é isso? Deixa eu já colocar a imagem aqui para a gente já explicar pela imagem. A gente fala assim, pessoal, que bomba de sódio e potássio acontece contra um gradiente de concentração. Eu costumo dizer que é um transporte que acontece pela membrana contra a corrente. Como assim contra a corrente? O produto está sendo bombeado de volta. Olha aqui a imagem que vocês vão entender, olha só. Sabe-se, pessoal, que a quantidade de sódio fora da célula é maior do que a quantidade de sódio dentro da célula. Ok? Bom, vamos entender uma coisinha aqui então. Se eu tenho muito sódio fora da célula e pouco sódio dentro da célula, qual que é a tendência natural por difusão? A tendência natural é o sódio entrar, certo? Então, olha aqui, por difusão simples, como nessa parte de fora tem muito sódio, o sódio vai entrar. Só que a célula precisa de manter baixa concentração de sódio dentro dela. O que ela faz? Ela bombeia esse sódio para fora. Por isso que eu falo bomba de sódio. Olha aqui, ó. O sódio está entrando e aí esse sódio está sendo bombeado contra a corrente. Certo? A mesma coisa, só porque o contrário acontece com o potássio. Olha aqui, ó. Olha a quantidade de potássio que tem dentro da célula. Olha a quantidade de potássio que tem fora. Por difusão, o potássio vai sair. Certo? O potássio vai sair. Aí, esse potássio ele é bombeado de volta para dentro da célula. Aí acontece que, para esse potássio ser bombeado para dentro, para esse sódio ser bombeado para fora, olha o que acontece? Consome ATP. Por isso que é chamado de transporte ativo.
eu costumo dizer o seguinte, para você entender melhor, entenda, pessoal, que esse sódio ele vai ficar o dia inteiro fazendo isso aqui. Ele fica o dia inteiro entrando por difusão, sendo bombeado para fora. Ele fica circulando aqui o dia inteiro. Entra por difusão e sai sendo bombeado. Entra por difusão e sai sendo bombeado. A mesma coisa vai acontecer com o potássio. O dia inteiro o potássio fica saindo e sendo bombeado de volta. O dia inteiro. Ora, pessoal, para que essas duas nhacas desses dois sais minerais ficam circulando o tempo todo? É porque vocês aprenderam lá na química que os elementos químicos da tabela periódica, eles são carregados eletricamente. Eles podem estar carregados eletricamente, né? Eles podem ter perdido ou ganho elétrons. Então a gente fala que esse vai e vem de sódio e potássio é porque os dois funcionam, pessoal, como carreadores de elétrons. Por isso que a gente fala que quando se fala de bomba de sódio e potássio, o papel disso aqui acontecer em todas as células do nosso corpo, principalmente nos neurônios, é que isso vai manter o equilíbrio de elétrons dentro e fora da célula. Ok? Então a importância disso é porque quando esse sódio fica entrando e saindo, quando esse potássio fica entrando e saindo, mantém o equilíbrio de elétrons, ou seja, mantém a carga elétrica ideal dentro e fora da célula. Ok? É uma coisa que é muito importante. Talvez não para vocês agora, mas se alguém for trabalhar na área de biológicas, vai necessitar disso. Ok? Então, bomba de sódio e potássio é isso. E aí, olha só, existe um outro mecanismo que a gente chama de fagocitose. Não é, acredito eu, não é um termo desconhecido de vocês. Quando a gente fala fagocitose, olha só essa imagem, ó. É quando a célula pega e ela se dobra em cima de um material. Então, olha aqui, ó. Você tem aqui a célula, aqui na verdade é um exemplo de uma ameba. Você tem a célula, uma partícula sólida, e observem, pessoal, olha aqui, observem que a célula está se dobrando em cima dessa partícula. Olha a diferença dessa imagem para essa imagem, olha aqui. A célula está se dobrando em cima da partícula. Aqui, ó, ela já se dobrou por completo. Essa bolsa cheia daquele material que estava de fora é chamada de fagossomo. Certo? Observem que aqui ó, a gente fala que a célula fagocitou um corpo, fagocitou uma partícula, certo? Se essa partícula é dissolvida pelos lisossomos, o lisossomo pode jogar os resíduos disso para fora, vai ser assunto para próximas aulas, não é agora, certo? E aí, existe o que a gente chama de pinocitose. Pessoal, na verdade, não tem diferença. Ó, entendeu fagocitose? Pinocitose é a mesma coisa. Mas como assim? Então, para que existe isso? É porque pinocitose é a mesma coisa de fagocitose, só que com partículas líquidas, são fluidos. Então, o que é fagocitose? É quando a célula vai lá e engole uma partícula. Se for sólido, fagocitose. Se for líquido, pinocitose. Tá? Sem mais detalhes. E aí, como sempre a gente tenta, né? Aqui você tem um exemplo. É claro que eu estou lidando com alunos de primeiro ano. Isso aqui quase não acontece com alunos que têm 14, 15 anos de idade, né? Espinha. Espinha, pessoal, na verdade, é resultado de um processo de fagocitose. O que acontece? Quando você tem a pele muito oleosa, e aí a gente aconselha, né? Se você tem a pele muito oleosa, o ideal é você não deixar esse óleo na pele o tempo todo, certo? É claro que as secreções que nós produzimos na pele são secreções que nos protegem. Você não pode tirar essa proteção o tempo todo do seu corpo. Mas, por outro lado, existem algumas pessoas, em especial adolescentes, o que acontece com o adolescente? O excesso de óleo na pele, ele é inclusive importante para evitar, né, ajuda, colabora para não abertura de estrias, mas os hormônios que o adolescente tem acaba criando uma quantidade gigantesca de óleo na pele. Excesso de óleo na pele acaba funcionando como atrativo para bactérias que estão no ar. Algumas dessas bactérias conseguem entrar nas suas glândulas sebáceas. E quando essas bactérias entram, pessoal, essas bactérias elas são fagocitadas pelos glóbulos brancos. Então, quando entra a bactéria é considerada um corpo estranho. Ao entrar na sua pele, o glóbulo branco vai lá e faz isso aqui, ó, fagocita. Quando o glóbulo branco fagocita essa bactéria, olha que louco que acontece. Ó. A bactéria morre. A bactéria morre, só que ela mata o glóbulo branco. Glóbulo branco mais bactéria mortos vira uma secreção que nós chamamos de pus. Então, o pus que você tem na espinha nada mais é do que bactérias que te infectaram, certo?
e glóbulos brancos que foram lá e combateram essas bactérias. Qual é o problema, e aí eu chamo muita atenção de vocês para esse finalzinho de aula, qual é o problema de você vir aqui ó, e espremer essa espinha? Quando você espreme a espinha, pessoal, a gente fala assim que espinha é caso resolvido, certo? Já está resolvido. Aquela espinha que está ali amarelinha, se você ficar quietinho e não espremer ela, num curto espaço de tempo, aquilo vai ser absorvido. Aquilo vai ser absorvido pelo sistema linfático e pronto. Pessoal, quando você pega e espreme uma espinha, olha só, a sua unha, ela pode estar repleta de novas bactérias. Aí quando você espreme, olha o que você está fazendo. Ó, você está tirando uma bactéria morta e colocando um montão de bactéria viva na mesma cavidade que estava aquela morta. Por isso que é muito comum quando você espreme uma espinha, você ter uma inflamação dessa espinha, você ter uma infecção maior. Por quê? Exatamente porque você tirou, né, você estava com um problema resolvido, certo? Ali bastava esperar um pouco tempo, aquilo ia ser absorvido, e aí você colocou um montão de bactérias lá. Então você criou de novo uma nova espinha, ok? Ah, professor, mas e o cravo? Cravo não. Cravo, na verdade, é artrópode. Lá quando você estudou artrópode, você tinha lá insetos, crustáceos, aracnídeos. Cravo, na verdade, ou ele é gordura, certo? São bolas de gordura, né, um pouco mais densa na glândula sebácea, mas na maioria das vezes não. São aracnídeos, é do mesmo grupo da aranha e do escorpião. Se você espreme com cuidado, você vai tirar ele inteirinho, vivinho. Certo? Mas geralmente ele acontece mais em pessoas que têm a pele oleosa. Se você espreme o cravo e você machuca a sua pele, você está tirando um ser vivo da sua pele e introduzindo um montão de bactérias. Ok? Então é isso. Fagocitose e pinocitose são mecanismos em que se consome ATP, certo? Então é considerado também transporte ativo. Ok, pessoal? Bom, olha só. E aí, para fechar, quando eu falo fagocitose e pinocitose, eu estou falando de entrada de partículas na célula. Existe um processo que a gente chama de exocitose, certo? Quando a gente fala exocitose, deixa eu só ver se eu coloquei esse termo aqui, pinocitose, exocitose, ó. Quando eu falo exocitose, eu estou me referindo a esse processo aqui, ó. Exo quer dizer fora, para fora. Observem que aqui a gente vai estudar isso aqui depois, mas essa vesícula lisossômica, ela vai fazer a digestão, os resíduos que a sua célula não precisa, que ela não pode ficar com ele lá dentro, olha o caminho aqui, ó. Olha a setinha, o resíduo vem, a vesícula vem, encosta na membrana e joga esse produto para fora. Jogar para fora quer dizer exocitose, jogou para fora da célula. Fagocitose, pinocitose, exocitose, bomba de sódio e potássio, todos são transportes ativos, ou seja, consomem ATP. Ok? Bom, era isso que eu queria de vocês. Não se esqueçam, tá? Do fato de vocês terem que fazer relatório dessa aula. Eu preciso mais, muito mais, pessoal, que esses relatórios de vocês eles sejam excelentes. Eu tenho recebido alguns comentários de alunos que está tendo que fazer a aula, está tendo que, assim, assiste a aula, depois assiste ela parando a aula para poder fazer o relatório. Pessoal, infelizmente, esse momento exige de vocês. Exige que vocês tenham o máximo de responsabilidade. Tem aluno que eu tenho certeza que ele está aproveitando melhor essas aulas do que se estivesse em sala de aula. Porque sala de aula não tem como gravar, não tem como você voltar o vídeo, certo? Então aproveitem. Eu estou chamando muito os meus alunos para a questão da responsabilidade. Eu vou falar de novo. O aluno que está aproveitando esse momento é trabalhoso? É, pessoal, é. Mas quem estiver se dando ao trabalho, quem estiver aproveitando para fazer bons relatórios de aula, quem estiver aproveitando para responder as atividades, professor, mas está muito cansativo. Gente, é mesmo. Eu nunca vou falar para vocês que estudar é fácil. Certo? Não pensem vocês que quem daqui 10 anos vai estar lá no topo, vai estar lá na frente, sendo um excelente profissional, sendo o melhor no que faz. Não pensem vocês, pessoal, que caiu de graça. Certo? Foi uma pessoa que lá no ensino do primeiro ano, lá no ensino do segundo ano, foi uma pessoa responsável. Infelizmente,
quando a gente está em sala de aula, e você sabe que eu faço isso, eu sou um professor, né, que às vezes a gente chama a coordenação para poder ajudar, chama os pais para poder informar o que está acontecendo, agora não tem jeito. Agora é você. Você é o responsável pelo seu aprendizado. O que a gente está fazendo aqui é, mais que nunca, facilitar o aprendizado para vocês. Ok? Então, é isso. Tchau, tchau, tá? Até a próxima.